Olá, traders! Muito bom dia! Os mercados começam nesta sexta-feira atentos aos movimentos aos bancos centrais e ao desfecho do ano legislativo no Brasil. O cenário internacional vem para o destaque do Japão. O Banco Central do Japão elevou a sua taxa de juros em 25 pontos base, em 0,75% de 0,5%, que já era vigente positivo. O Japão, taxas mais altas nesse país. O maior nível em mais de 3 décadas, pessoal. A decisão já era muito esperada, mas o comunicado trouxe um sinal importante. Ou seja, as autoridades monetárias já mencionaram que deixaram aberta a possibilidade de novos ajustes. Enquanto o mercado avalia as falas do presidente do Banco Central do Japão, o Kazuo Ueda, sobre uma busca pela taxa neutra. Nos Estados Unidos, o CPI veio abaixo do esperado, reacendeu a chama nas partes das apostas e cortes de juros. Um novo corte de juros pode acontecer, deixou aberto na mesa. Embora o Federal Reserve siga cauteloso para os novos cortes de juros. Esse dado ajudou a aliviar a pressão sobre os mercados, especialmente voltado à questão dos juros. Já no Brasil, Gabriel Gallipo, presidente do Banco Central, contribuiu para reduzir a volatilidade e afirmar que ainda a votação de uma tomada de corte de juros no próximo Copom mantenha o mercado dividido, né, sobre quando vai acontecer o início do ciclo de corte de juros na Selic aqui no Brasil. Em Brasília, o foco total é político em relação ao orçamento legislativo para o ano de 2026, marcada para uma sessão ao meio-dia de hoje. Então, tem ainda volatilidade no Brasil. E no cenário internacional, tem notícia, tem PCE ainda hoje, e também tem o desfecho entre Rússia e Ucrânia. Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. Fica comigo até o final desse vídeo, que nós vamos analisar as oportunidades quentes aqui nos mercados internacionais. Se você é novo aqui, eu já convido você a se inscrever nesse canal, deixar aquele baita joia que me ajuda bastante. Se quiser me ajudar um pouquinho mais, pega o link do vídeo, compartilha com o seu amigo e fala, vambora aqui, ó, para os mercados internacionais. E não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Certo, meus amigos? Dando início, então, aqui ao nosso programa Gol do Dia, vamos aqui para as manchetes do dia de hoje. Certo? Vamos lá, então. Estamos aqui novamente, agora, analisando as notícias. Bom, pessoal, os dados da inflação do CPI de ontem não foram convincentes, né? Sobre manter os juros mais altos, né? Os juros ali em 3,5%. A meta pelo Federal Reserve é entregar a questão da inflação dentro dos 2%, mas não está fechando. Vocês viram ontem, a inflação veio 2,7%, tá? Então, a equipe do governo americano continua se vangloriando, esperando novos cortes de juros, né? E vai seguir pressionando forte ainda, tá? A Coreia do Norte acaba de registrar o maior ano, né? Lembrando que a Coreia do Norte é o país que mais ataca, no caso onde tem mais uma região de mais hackers, né? Que ficam atacando o mercado de criptomoedas, tá? As ações da Nvidia começaram a subir após os Estados Unidos iniciarem revisão das vendas dos chips H200, tá? Para a China, ok? Ouro e prata se aproximam de novos recordes, enquanto aguardam novos dados, né? Novas expectativas de corte de juros. Temos ainda bons dias ainda para mudar o cenário da manutenção dos juros para corte, tá? Ok? A próxima data de corte de juros é dia 26 de janeiro. Beleza, pessoal? Mas tem muitos dados a saírem ainda dentro desse intervalo de tempo. Ok? Os futuros americanos seguem subindo hoje em 0,19%. Dow Jones segue estável e Nasdaq subindo 0,34%. O índice do medo segue super controlado, caindo 7%. Sinal positivo, quando o índice do medo cai forte, as bolsas disparam, ok? E o ouro segue caindo, estável em menos 0,14% negativo, ok? Certo, o Banco do Japão elevou a taxa de juros, né, o nível mais alto desde 1995, certo? Lembrando que geralmente no Japão as taxas eram sempre negativas, né, de juros, né? Então as coisas também acontecem de modo tempos difíceis chegam, né?
e precisa aumentar juros para controlar todo o cenário, inflação e tudo mais, ok? Beleza? Bom, para as manchetes aqui, as notícias, pessoal, na madrugada de hoje a gente teve a decisão de juros no Japão, a gente teve notícia do núcleo de vendas no varejo lá na Libra, que por sinal veio abaixo do esperado, veio um cenário ruim, tá, pessoal? A gente teve notícias ali na Alemanha, sobre o PPI da Alemanha, França e Itália, confiança do consumidor. Investimentos estrangeiros diretos na China, a gente, em relação de novembro, a gente teve aqui às 6h20 da manhã, tá? Deixa eu ver aqui, teve mais notícias aqui também, tá? No Brasil, a gente teve investimentos diretos de estrangeiro também às 8h30, transações correntes, notícias de alto impacto, já mexendo na abertura agora, às 9 da manhã, ok? E temos às 10h30 o núcleo de inflação, que é o PCE, reforçando a inflação, né? E isso pode, né, pessoal, alterar aqui as expectativas sobre os juros. Deixa eu ver se também já alterou aqui, ó, a expectativa sobre os juros aqui, ó. Vamos ver como que tá aqui, ó. Ferramentas, deixa eu pegar aqui, monitor de taxa de juros. Vamos encontrar aqui, ok? Monitor de taxa de juros, ó, já subiu um pouquinho aqui, tava em 20%, já tá beirando os 30% aqui, né? Tem o PCE hoje, se de repente vir, né, pode começar a ficar dividido essa questão dos juros, né? Tem 5 semanas ainda para ter corte, a próxima reunião, no caso, se corta ou não corta juros, tá? Então, é muito importante, né, pessoal, ir acompanhando esses dados, porque começa a mudar todo o cenário, né? E se corta juros, bolsas disparam, ok? Lembra que ontem a gente viu Bolsa Americana, Bitcoin subindo forte no momento da notícia, porque aí reacende a esperança, né, de que corta juros, beleza? Então, pessoal, seguindo aqui adiante, a gente tem notícia às 12 horas aqui, vendas de casas usadas nos Estados Unidos, alto impacto essa notícia às 12 horas, tá? Tem uma bateria de notícias saindo, vendas de casas novas também mensal, anual, tem bastante dado atrasado aqui, ó, vendas de casas novas de novembro, tem mensal, novembro, outubro aqui, ó, consumo pessoal de outubro, ok? Então, bastante notícia aqui saindo às 12 horas, tá? Depois, pessoal, a gente segue aqui com algumas notícias aqui às 15, contagem de sondas Buckers, que é relacionado aqui ao petróleo em relação aos Estados Unidos, e balanço orçamentário na Argentina, para quem gosta do peso argentino, certo? E às 16 horas também vendas no varejo na Argentina. Depois a gente segue com as posições líquidas, que é as montagens e desmontagens de posições semanais, como os de praxe, às 17h30, né? Aí segue aquela volatilidade tremenda nos mercados, né? A liquidez maior é agora pela manhã, beleza, pessoal? Certo? Vamos aqui para os gráficos, que é o que realmente importa, né? Pessoal, é o seguinte, vamos lá então, deixa eu colocar aqui na tela minha canetinha aqui para a gente se preparar, né? Então é o seguinte, ó, a gente percebe aqui, o principal índice econômico, SP500, né, segue aqui numa tendência altista aqui, retomando, ontem foi com esses dados da inflação, né, e manteve-se em alta. Agora a gente segue aqui num cenário mais lateral, né, tentou fazer um rompimento de continuidade, recuou, né, testou aqui essa base de preço, ficou preso nesse range aqui, né. Subiu um pouquinho à noite, entre a madrugada de ontem a noite de ontem e a madrugada dessa sessão, tá, de hoje, e recua agora neste exato momento, caindo um pouquinho e naturalmente, né, para fazer aquele movimento de recuar um pouquinho e voltar a subir, tá? É o que eu vejo aqui. Hoje um cenário mais otimista para as bolsas americanas e ao mundo todo, né? A gente tem aqui um padrão de BOS, que é um padrão de Break of Structure, que quer dizer o quê? É uma pausa depois desse movimento de alta, uma pausa da estrutura para dar continuidade ao movimento. Então tem uma grande chance aqui no cenário de hoje, se não tiver as notícias ruins, né? Inclusive com o PCS, que se vier, né, alto ainda a inflação americana, né, dentro, lógico, do esperado, né? Dentro do que se espera, dentro da meta, mas ainda continuando alto, né? Aí, felizmente, não tem o que fazer, tem que cortar juros. E isso vai fazer a bolsa americana disparar, né, para cima, porque daí reacende a esperança de que corta juros no próximo mês, ok? Então eu vejo que é uma confirmação de alta, caso ele venha aqui para cima e rompa essas regiões aqui, ó, pessoal, tá? Seria bem importante aqui para dar continuidade nos ativos do SP500, beleza? Conseguimos ganhar a média de 200 períodos, estamos com cruzamento acima das médias aqui, então pode fazer esse pullback nas médias e retornar, continuando o movimento, beleza? Certo? Vamos seguir aqui, vamos ver como fechou os índices asiáticos. Japão,
A gente percebe o índice Nikkei também, mesmo gráfico das SP500, tendência mais altista. Austrália, a gente percebe aqui, mesmo gráfico das SP500, alta, lateralizou, tá? Embora a liquidez agora dos mercados asiáticos vai ficar mais estável, então base de preço nós temos aqui, mas tem a chance de voltar a subir também, tá? Mercado mais lateral. Vejo num cenário de queda, caso ele perca essa mínima aqui, pessoal, basicamente aqui, né? Aí a gente acaba caindo mais, né? Mas eu acho difícil ele perder essa região assim, sem notícia ruim, né? Ok? Em condições normais, acredito no movimento mais altista ainda, tá? Na China, pessoal, vamos lá. A China segue aqui com pouca movimentação. Tem a sua característica, né? Geralmente o pregão asiático entre as 9 e as 10 horas da abertura, a gente vê essas volatilidades fortes, né? Isso o pessoal gosta bastante de pegar esse pregão asiático, né? Que tem essas movimentações tremendas aqui. Nesse momento, segue com baixa liquidez, pregão fechado, né? Só os futuros ali ficam rolando 24 horas, mas a movimentação é menor. Então, tá fazendo pullback nas médias, né? Na média de 200 períodos, pode fazer um falso repique aqui e voltar a subir também. Também um cenário mais lateral com falsos rompimentos aqui acontecendo, ó, tá? No mercado chinês também, né? No geral, tá lateral. Beleza? Na Europa, vamos ver como foi o DAX da Alemanha. Olha só, bonitão também, ó. Fez um rompimento de continuidade, tá fazendo pullback aqui, né? Tem aqui, ó, uma pausa na estrutura, base de preço. Tem chão aqui para voltar a subir também, tá? Continuar a tendência altista, se não tiver notícia ruim, né? Beleza? Reino Unido. Ó, o Reino Unido tá um pouco mais estranho aqui, ó. Ele fez um topo duplo, né? Tem a base de preço exatamente aqui, tá? Aqui, só se ele não perder essa mínima, pessoal, porque daí ele faz tipo um topo duplo, perdendo essa mínima aqui, vem para cá, e aí se perder aqui a gente confirma uma reversão baseada no topo duplo, né? E caso a gente perceba ele não perdendo, segura nessa região, a gente vai ver ele lateralizando por aqui e voltando a subir também, renovando máximos, chegando até nessa região de order block aqui, tá? Então acho que é importante ficar atento aos dois cenários, né? E, claro, mediante as confirmações dos rompimentos ali, tá? Ok? Beleza, vamos ver aqui. Ações. Nvidia voltou a subir, né? Olha só, fechou em alta, gap de alta, subiu um pouquinho mais, corrigiu no final da tarde e tentou subir um pouquinho, mas continuou em um cenário altista, né? Possivelmente hoje também a gente tem um cenário mais otimista aqui nas ações da Nvidia, enquanto eles estudam as vendas dos chips, né? De processamento H200, né, para importação para a China. Então, isso movimenta a empresa como um todo e é uma notícia boa e positiva, ok? Certo? Beleza? Tesla também. Ó, a Tesla está no cenário lateral, tentando romper o 483. Ó, e a Tesla ela tá vindo aos pouquinhos, pessoal, subindo forte aqui, né? Tipo, cada dia ela sobe um pouquinho, né? Se mantendo ali. Tesla também tá bom, né? Conseguiu fazer uma rotação nas vendas dela, a estratégia funcionou. A gente viu, acho que mês passado, uma nova estratégia nas vendas da Tesla e melhorou aí as ações também. Apple está buscando aqui uma movimentação de recuperação altista, fechou em alta ontem, fechou o gap, né? Tem tudo também para continuar o movimento aqui, tá? Nas próximas horas e nas próximas semanas. Google fechou em alta, recuperando também, já quebrou na estrutura de baixo aqui ó, também, tá? Ó, as ações do Google aqui, ó, deixa eu ver. Tá já rompendo aqui, ó, a linha de baixo. Hoje tem tudo para continuar o movimento aqui, tá? Certo, vamos aqui para o petróleo. O petróleo não consegue subir, né? Tivemos dias movimentados, agitados, né? Em relação ao petróleo. Tem uma base de preço mais importante aqui por esta região, ok? E uma resistência por esta região aqui, tá? Lateral também, pessoal, tá? Ó, tá nesse zigue-zague aqui, ok? O petróleo Brent possivelmente venha testar de novo essa resistência. Acredito num movimento acima daqui, pessoal, se romper essa região e voltar a subir, tá? Beleza pura? No petróleo Brent. Vamos ver aqui dominância do dólar, como está o dólar no mundo todo, voltando a subir e forte aqui, tá? Um dólar mais forte, isso é bom, né? Porque as outras moedas acabam valorizando que estão frente ao dólar, né? EURUSD acaba desvalorizando e valorizando o dólar. Por exemplo, o dólar ien, o dólar valoriza perante ao ien, ok? E quando a dominância do dólar está forte, a gente consegue
perceber essa correlação, o dólar está mais forte no mundo todo, tá? Continua a movimentação altista, tudo para romper essa região, mas pode antes fazer um pullbackzinho para depois voltar a subir, tá? Vamos ver aqui o ouro. O ouro, pessoal, a gente tem ruídos, né, sobre um fim de negociações, no caso, fim de guerra entre Ucrânia e Rússia. Isso, quando acabar, vai fazer com que o Shao perca um pouco de fôlego altista e volte a cair, né? Ele segue aqui mais lateral, instável, né? Não sabe para qual lado vai. Temos aqui base de preço nesta região, tá? Uma base de preço mais forte, que seria essa região aqui, né? Que é basicamente uma região de 4.350, alguma coisa nesse sentido, né? E caso a gente tenha esse desfecho, a gente vai perceber o Shao despencando aqui, entrando numa tendência de baixa, tá? Agora, se mantém todo esse cenário, né? Ainda continua os ataques, continua toda a situação por lá, e vai ter a expectativa de cortar juros, aí o ouro acaba disparando, tá? É importante saber essas informações para vocês se preparando, tá? Até por sinal, se não tivermos notícias mais rápidas sobre o fim da guerra, porque o ouro se movimenta com isso, né? Quando tem instabilidade no mundo todo, a aversão ao risco aumenta. O ativo mais seguro é o ouro, né? Então, se a gente perceber que isso está tranquilo, controlado, né? Aí a movimentação vai ser para corte de juros e o ouro acaba disparando, tá? Também subindo. Bitcoin caindo forte pelo segundo dia consecutivo, né? A gente viu o primeiro aqui subindo forte na mesma proporção. A volatilidade é tão grande que ele volta tudo até mais um pouco, né? Na queda. Mas é importante dizer, pessoal, que ele está segurando para baixo dessas regiões aqui, tá? E isso faz com que a gente consiga analisar melhor o Bitcoin, né? Então, no gráfico de 1 hora, ele fez aqui uma recuperação ontem, subiu forte e depois também devolveu tudo, né? Rapidamente, né? Hoje, na sessão de ontem à tarde para hoje e à noite e madrugada, ele segue aqui, recuperou todo o movimento e com as notícias de hoje, existe também uma chance mais animada, mais otimista, né? Para corte de juros e o Bitcoin voltar a subir, tá? Essa é uma grande possibilidade de acontecer isso, né? Mesmo porque aí ele já está próximo aqui da resistência, né? Onde ele tentou romper por alguns dias aqui, por várias vezes, né? Então, testou 1, 2, 3 e 4, né? E 5 aqui, ó, tá? Então, tanto na resistência quanto no suporte, ele já testou também. Aqui, ó, o nosso suportezinho aqui, ó, pessoal. Já testou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ó, também. Então, tá instável. Se a gente perder essa região, a gente entra num cenário mais de queda forte, né? Se a gente perder daqui para baixo os 80 mil, né? Caso a gente consiga se manter aqui e ele tente cada vez subir mais, vai ser um cenário bom pro mercado cripto, pessoal. Que aí ele consegue voltar às tendências altistas, né? E consegue facilmente retomar essa movimentação, ok? Muito importante também essas dicas aqui, beleza? Pares cambiais, áudio USD, vamos dar uma olhadinha aqui no áudio USD, movimentação de baixa, tentando romper também, ó, vai dar cruzamento de compra já também, tá? Ou de compra ou de venda, né? Vai cruzar as médias aqui e a gente vai definir aqui para qual lado a gente vai. Se for na venda, a favorável à venda. Se for na compra, favorável à compra. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui também nos pares cambiais, aqui, dólar e ien. Nossa senhora, disparou o dólar e ien, pessoal. Olha isso aqui. Dólar mais forte no mundo todo, né? Fortalece a moeda do dólar frente ao Japão. E o Japão tentando subir suas taxas para se manter estável em relação ao câmbio dólar versus ien, tá? Que segue machucando aí o ien. Segue desvalorizando o ien, a moeda do Japão. Libra britânica, a gente percebe um cenário mais instável, né? Até mesmo porque tem esse possível acordo Mercosul, tá? Então, a Libra, a Europa segue também instável com várias manifestações que estão ocorrendo por lá para a não aprovação desse acordo Europa-Mercosul, tá? A Libra segue aqui também em cenário de volatilidade, ó, bateu 1, 2, 3, 4 vezes, tanto para baixo quanto para cima, né? E caso ele volte aqui em cima, pessoal, ó, ele faz, tipo, em tempos maiores, aquele padrão bandeirinha, né? Que a gente... bandeirinha não, perdão, xícara, né?
faz uma volta aqui e aqui do ladinho a alcinha, ele volta a subir, confirmando o movimento para alta, né? Nesse momento a gente percebe fundos aqui ascendentes, cada vez um fundo maior, ok? Cada vez voltando menos, isso é importante a gente rever, que é sinal que o fluxo ainda institucional é comprador, né? Então, basicamente, a gente vai ter que acompanhar esse desfecho aqui, no caso do GBP-USD. O que seria esse desfecho? É ver, por exemplo, pessoal, um cruzamento de compra e com toda a confirmação, o estudo que a gente está buscando aqui, a gente possa ter um entendimento melhor, né? E isso faz com que a gente consiga trabalhar em pontos estratégicos no mercado. O que seriam esses pontos estratégicos? Por exemplo, a gente saber que a libra esterlina está no cenário lateral, qualquer sinal de perca da média de 200 períodos, perca mínima aqui do mercado lateral, a gente vai perceber uma queda mais brusca, né? E o que eu percebo aqui, né, ele segurando essa região, volta também na resistência e pode fazer esse rompimento aqui, também buscar essa resistência aqui novamente, tá? Ok? Certo? Eu vejo mais essa situação hoje, sexta-feira, dia 19 de dezembro, para os mercados GBP-USD. Beleza? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, EURAUD, só para fechar aqui, ó. EURAUD está mais devagar, pouco volume. Esse aqui, EURAUD, não tá legal, pouco volume. Vamos ver aqui outro par com dólar aqui, ó, NZD, USD, ó, para fechar aqui, ó. Cenário de desvalorização frente ao NZD, né? Dólar mais forte, valorizando frente ao dólar neozelandês, tá? Mas aqui, depois dessa queda aqui forte, a gente vai fazer alguma correção para voltar na movimentação. Beleza? Certo? Então, tá tudo certo aqui, as notícias, as oportunidades para vocês, tudo aqui para vocês. Certo, pessoal? Ficamos ao fim aqui no nosso programa do Gol do Dia. Segunda-feira, dia 22 de dezembro, tem mais Gol do Dia aqui para vocês. Um grande abraço a todos, juízo, bons trades e vejo você na segunda. Um bom final de semana e um excelente dia a todos vocês. Chega por hoje!